Fala galerinha, tudo bem com vocês? Max Cristiano do canal Sítio Vila Verde. E hoje vamos mostrar para vocês 5 dicas para ter sempre uma horta produtiva. E além das 5 dicas, eu vou dar um bônus ainda no final. Então, vem com a gente. A estrada se abre, um convite no ar, janelas abertas, o vento a cantar. No banco de trás a conversa flui, cada momento que a gente constrói. Primeira dica que eu quero dar para vocês, que é muito importante e todas as pessoas erram, é a rotação de cultura. Plantam sempre a mesma coisa no mesmo lugar e querem ter resultados diferentes. É comum as pessoas me procurarem, Max, meu pimentão, minha alface, minha cebola estão com pragas, doenças, sendo atacados e assim por diante. E eu pergunto, desde quando você planta aí? Sempre, eu nunca mudei. Eu planto aipim sempre no mesmo lugar também. Ou seja, uma hora ou outra você vai ter prejuízo. Quanto mais você fizer uma rotação de cultura, o que é uma rotação de cultura? Plantou um alface agora. Depois que colheu o alface, vai lá e planta, por exemplo, uma beterraba. Plantou uma coisa em cima da terra, depois planta uma coisa embaixo da terra. Plantou uma coisa em cima da terra. Eu plantei alface, agora planta um brócolis. Nunca planta a mesma coisa. Você tem nutrientes pela planta sendo absorvidos e liberados diferentes. E isso faz com que o solo fique rico de nutrientes e não falta deles. O que acontece muito comum é as pessoas plantam sempre tomate no mesmo lugar, sempre alface no mesmo lugar. E aí o que acontece? A primeira vez fica bonito, viçoso, vale a pena. Você se empolga, vai e planta a segunda vez, já começa a decair. Quando você planta a terceira vez, às vezes nem nasce. A segunda dica que eu quero dar para vocês, que é muito importante, queridos, é sobre adubação. Quando, Max, eu preciso adubar minhas plantinhas ou minha horta? Pelo menos 3 vezes ao ano, que seria no meio do verão, que seria no início da primavera e no início do outono, pelo menos. E o que consiste essa adubação? Consiste em calcário, consiste em você colocar um esterco e aqui, ó, olha o que eu estou fazendo aqui, ó, colocando esterco, já coloquei calcário, já coloquei cinza, coloquei bagaço de cana, coloquei agora esterco. E olha como é que tá essa terra aqui, gente. Olha como é que tá isso aqui, gente, ó. Olha que coisa mais linda e produtiva, ó. Uma terra fofinha, cheia de nutrientes, ou seja, 3 vezes ao ano. E é o que a gente está fazendo aqui em todos os nossos canteiros. A gente está fazendo aqui o que a gente chama de um reset. Ou seja, pelo menos uma vez ao ano a gente deixa isso aqui descansando e faz essa adubação. E a gente escolhe geralmente no meio do verão, que é quando as temperaturas estão mais elevadas e a gente consegue então mexer essa terra, fazendo com que esses micro-organismos se multipliquem de uma forma muito rápida. E é o que a gente está fazendo aqui, ó, colocando adubação. Mas, Max, e a outra adubação que vocês fazem? Aquela que vocês colocam líquida. Aí, que eles vou deixar o link para vocês aqui. Tem na descrição o nosso e-book explicando cada detalhe desses tipos de adubação que a gente tem aqui. Se você tem curiosidade, coloca aí Adubo Sítio Vila Verde no YouTube, vai aparecer vários tipos de adubo que a gente faz, mas tem um especial que eu vou deixar aqui para vocês, que é o nosso adubo de caixa d'água, que a gente coloca a cada 7 dias nas nossas hortaliças e tem dado muito resultado. Então, a segunda dica que eu dou para vocês, faça uma adubação. O povo coloca uma vez calcário na vida e depois esquece, uma vez esterco na vida e depois esquece. Só quer saber de pozinho químico, pozinho da morte. Esquece isso aí, gente. Faz 3 vezes, pelo menos no ano, uma adubação caprichada, que é pelo menos 1 quilo de esterco por metro quadrado, 1 quilo de calcário por metro quadrado. Só fazendo isso, vocês já vão agilizar e muito a horta de vocês. Vai ficar, ó, produtiva. Vale a pena. A terceira dica que eu quero dar para vocês, que é super importante, por favor, preste atenção, vai anotando tudo isso. Qualquer dúvida, vai colocando nos comentários. A terceira dica é cobertura de solo. Gente, como o povo erra nisso aí, gente. Tanto na frutífera quanto na horta, o povo quer saber deixar tudo limpinho, bonitinho, deixar a terra exposta. Você já caminhou pelo meio de uma floresta? Você já caminhou pelo meio de uma mata? Como é que é no meio da mata? É cheia de folha no chão. A própria natureza, ela mostra para nós como a gente deve agir na horta também.
precisa de cobertura de solo. Sem cobertura de solo, você vai deixar sua terra dura, os nutrientes vão embora, a sua planta vai perder nutrientes, vai sofrer um estresse hídrico ou até mesmo um estresse do sol muito forte e vai acabar ficando desse tamanhozinho e não vai acabar fazendo nada. Então a cobertura de solo, ela é muito importante. Você pode usar inúmeras coisas para fazer cobertura de solo, de preferência, coisas que você tem, que você acha com facilidade na sua casa. Aqui a gente usou a paras de grama, a gente está usando as folhas aqui, do nosso próprio abacateiro, e a gente usou aqui também serragem para colocar aqui, para colocar no canteiro de açafrão. Gente, cobertura de solo regula, mantém a umidade nesse solo, ativa todos os micro-organismos ali vivos, estimula a planta a produzir cada vez mais. Então, por favor, presta atenção aqui agora, presta atenção aqui agora. Olha bem no meu grande zóio. Vai plantar, faça a cobertura de solo. Se você deixar sua planta exposta ao sol, ou sua planta exposta, a terra exposta a qualquer tipo de intempérie da natureza, você não vai produzir. Se produzir, vai ser uma vez só e depois nunca mais. Cobertura de solo é o que a tua planta precisa. Cobertura de solo é o que ajuda você a gastar menos dinheiro com produto, com qualquer outra coisa, porque a planta vai estar nutrida. Planta nutrida, solo nutrido, planta nutrida, pessoa nutrida. A quarta dica que eu quero dar para vocês é sobre a irrigação. A planta precisa de sol, mas ela também precisa de água. E qual que é o melhor momento para você molhar a sua planta e como molhar a sua planta? Você não deve molhar ela no sol pleno, porque quando ela está no sol pleno e você molha as folhas delas, a chance de fungos e bactérias e outras pragas mais se alojarem ali é muito grande. Então a dica que eu dou para vocês é então molhar pelo menos no início da manhã ou final da tarde. Dê preferência para o finalzinho da tarde, porque a planta passa a noite toda sem a presença do sol e fica absorvendo lentamente esse líquido precioso da natureza. Ou seja, água e planta. Sua horta sem irrigação, sua horta sem estar molhada, não vai para frente. Quer ver uma dica que eu vou dar para vocês? Olha aqui, nós saímos alguns dias de férias, ficamos cerca de 15 dias sem mexer nessa horta. A gente está fazendo um reset. Nós temos outras hortas na parte de baixo e essa na parte de cima aqui nós estamos fazendo um reset. Tá aqui um exemplo bem claro. A gente arrancou a irrigação de todas as nossas hortas, porque, como eu falei para vocês, nós vamos resetar. Vamos tirar tudo, mexer tudo, refazer tudo do zero. E essa é a época do ano que a gente faz isso. Porém, olha aqui, olha que coisa linda, Olha o pimentão. Ah, Max, mas tá bonito? Não, queridos, ele podia estar muito maior. Olha como ele está se torcendo aqui, desse lado, Tudo por falta do quê? Por falta de água. Faltou água no pimentão, ele fica pequenininho, se torce todo e não vai para frente. Ou seja, você quer ter uma horta produtiva, uma horta que realmente produza de uma forma orgânica e sustentável, você precisa de irrigação. Ou você precisa molhar essa horta, pelo menos, dependendo da região onde você mora, mas pelo menos dia sim, dia não. E o certo ainda seria, se você mora numa região quente, todos os dias. E aqui vai uma dica dentro da dica, um pulo do gato quanto a isso. Se você mora numa região onde é bastante fria e úmida, que é o nosso caso aqui, pegamos um inverno mais rigoroso, faça a sua horta com mulchões, ou seja, afastado do solo, o mais alto do solo que você conseguir. Isso porque vai ter menos umidade nesse solo. Porém, se você é da região norte ou a região que é muito quente e você precisa de água, falta de água nesse lugar, aí a dica que eu dou para vocês, faça a sua horta no mais próximo do nível da terra, ou até mesmo para dentro dela. Assim você vai reter mais umidade nesse solo e vai ajudar você a produzir mais. Fica com essa dica, gente, que isso aqui vale ouro e a gente está mostrando para vocês. A quinta dica, que é muito especial e a gente demorou tempo para tomar na tarraqueta até aprender, inclusive no nosso e-book, nosso guia prático, tem uma lista interminável de plantas companheiras, plantas que se ajudam. O ideal seria você mesclar isso. É flor, é chá, é hortaliça, é isso, é aquilo, mistura tudo. Nós estamos com um exemplo aqui que eu fiz um teste e deu muito certo, que é a malva cheirosa. Tá vendo isso aqui? Tem um cheirinho gostoso isso aqui, gente, E a gente plantou junto com ela, o pimentão. Mas como eu falei para vocês, a gente ficou alguns dias sem molhar e ele não deu tão bonito, mas ele está super carregado. E o diferencial é o quê? Sem ataque de pragas ou doenças. Por quê? Porque a malva cheirosa
fez esse processo. Outra coisa que deu super certo, a gente plantou aqui o alho japonês. Mesclou junto com o chá de cavalinha. A gente mesclou então com o alho japonês. A gente já colheu algumas rúculas aqui. E é claro, nem preciso nem dizer para vocês, né? Que deu super certo, gente, ó. Olha a qualidade. A Dani está desidratando agora esse alho japonês e a gente vai fazer um tempero dele bem sequinho. Ou seja, a gente mesclou flores, chás e coisas que deu super certo. Uma outra coisa que dá aqui, ó, que ajuda muito, ó, que é o alecrim. A gente plantou aqui próximo dos nossos brócolis, próximo da rúcula e ajudou em muito a não ter esse processo. Ou seja, a não ter esse problema. E aqui vai um outro bônus dentro dessa dica, que é isso aqui, gente. A gente plantou essa erva cidreira, manjericões em volta da nossa horta, criando uma barreira, gente. E quanto mais você mesclar, melhor. Mas você tem que saber quais são as companheiras, quais não competem entre si. Que é o nosso caso aqui. Nós colocamos a arruda, a erva baleeira e plantamos tomate na borda. Não precisa nem dizer que a gente colheu muito tomate, muito tomate. Agora já está nos finalmente o tomatinho, mas a gente colheu muito tomate. E não só os tomates se beneficiaram com isso. Olha o que nós estamos tendo aqui. Justamente os maracujás. Olha aqui, gente, ó. Olha aqui, ó. Coisa linda, ó. Os maracujás. Lindos, bonitos, viçosos. Olha, chega a estar bonito, olha só. O que isso nos ajudou? Nos ajudou, então, a repelir pragas e doenças. Então, a quinta dica é mescle flores, frutos. Mescle, faça uma salada de fruta de plantas companheiras, plantas que se ajustam. E isso a gente tem na nossa lista do nosso guia prático, uma lista enorme, gente, explicando tintim por tintim. Isso faz toda a diferença na hora de ter uma horta produtiva e que vai te ajudar em muito. E para vocês que ficaram até o final, uma dica bônus que vai ajudar muito vocês. A primeira delas é plante a cada 22 dias. Se a cada 22 dias você plantar algo, você vai ter sempre comida na mesa, sem parar, de forma ininterrupta. A cada 22 dias, você plantando suas hortaliças, você vai ter sempre algo para comer. E outra dica que é muito importante é, escolha algum dos seus canteiros e deixe descansar pelo menos por 30 dias. Terminou aquela cultura, que foi o caso aqui, ó. Nós colhemos muita coisa aqui, de tomate, berinjela, pepino, as abóbora, tudo misturado. E agora a gente vai deixar pelo menos 30 dias, isso aqui, ó, paradinho, descansando. É claro que a gente vai colocar adubação, mas vai deixar 30 dias pelo menos descansando e vai envolvendo essa terra. Por quê? Quando a gente faz isso, queridos, a gente mantém então esse solo sempre mais nutrido, esse solo sempre mais forte, cheio de nutrientes. E quando você dá um descanso para a terra, você dá um time, pelo menos de 30 dias, você ajuda então todos aqueles organismos daquele solo a se recuperarem também. E quando você for plantar depois de 30 dias, você vai ver que a terra vai ter muito mais força do que antes de você ter mexido nela. Queridos, a gente fez esse vídeo com muito carinho. Tem muito mais dicas de horta. Se vocês gostaram desse vídeo, se vocês querem a versão 2, já coloca aí que a gente vai fazer mais 5 dicas para ajudar vocês. Tem muito mais coisa importante para a gente falar, mas coloca para mim nos comentários se você gostou ou não gostou dessas dicas, se você faz ou não faz essas dicas, se você tem novas dicas para a gente colocar talvez no segundo vídeo, já coloca nos comentários que a gente ama interagir com vocês. A gente fez esse vídeo com muito carinho. Apesar de a gente, quando vai em alguns lugares ou percebe as fotos que as imagens que as pessoas nos mandam, a gente vê esses erros sempre aparecendo. Então eu falei para Dani, precisamos falar para as pessoas que elas têm que fazer algumas mudancinhas, alguns ajustes para continuar produzindo bastante. No nosso caso aqui, nós estamos em oração para que logo a gente consiga recurso para aquela horta lá de cima, a gente fazer ela toda de pedra-gresa. Esse é o nosso sonho. A gente está assim, ó, batalhando para isso. Enquanto não está acontecendo isso, a gente está fazendo o quê? Enriquecendo aquele solo. Vocês acabaram de ver nossas hortas na parte de cima, onde a gente está fazendo um reset. Mais uma vez, você lembra do descanso de 30 dias? A gente vai mexer todas as hortas, vai deixar paradinha por 30 dias e depois a gente sai, ó, com os 2 pés. Lá em cima, a gente vai focar esse ano principalmente em alho, cebola, cenoura, beterraba, ervilha, lentilha, aveia e assim por diante. E é claro que no meio de tudo isso a gente vai plantando as alfaces, a brócolis, a rúcula e assim por diante, vai mesclando tudo isso, fazendo com que a horta seja cada vez mais produtiva e a gente possa ter alimento na mesa em abundância. E detalhe, de forma orgânica e o mais natural possível. Fiquem todos com Deus e até a
próxima, pessoal! Vou pegar esse gato! Empacar, gato! Tchau, gente!